Hoje a gente vai conversar sobre A Causa Secreta, de Machado de Assis. E eu fiquei pensando, antes de ligar a câmera aqui, de dar o play na câmera, que eu já ia falar mais uma vez. Olha, eu fiquei impressionada com esse conto de Machado de Assis. Porque eu fiquei impressionada e aí não tem um repertório, né? Toda vez... Vocês ficam vendo, dizendo, a menina... ela gosta de tudo, ela fica cada vez impressionada com tudo de Machado de Assis. Mas eu acho que eu não conheci nenhum escritor tão versátil que trata de tantos temas quanto Machado de Assis. A gente tem hoje o tema que vocês viram aí na thumb, né? Vamos pensar sobre monstruosidade, vamos pensar sobre perversão. Em A Causa Secreta, acho que é o conto de Machado de Assis que eu acho que, pra mim, dos que eu já li, tá? Tem uma playlist aqui, caso você queira conferir, porque pra cada conto de Machado de Assis a gente conversa em vídeo aqui nesse canal. Eu acho que esse conto foi mais, assim, um pouco, talvez aterrorizante, dos contos de Machado, e não é à toa que esse conto ele tá presente em algumas coletâneas de terror. Bem, você vai poder ler A Causa Secreta de Machado de Assis em qualquer plataforma, porque a obra dele tá no domínio público. Então eu sempre deixo no primeiro vídeo dessa série, que o link tá no box de descrições desse vídeo no YouTube, o link para a Biblioteca Nacional, se não me engano, a Biblioteca Pública, que tem todos os contos de Machado de Assis estão lá. E tem também nessa coletânea de 50 contos do John Gladson, da curadoria dele, tem naquele box que eu já mostrei em vídeos anteriores aqui dessa série. E eu descobri, só que eu não li nessa edição, eu descobri que tem nesse livrinho aqui que eu tenho, que tem alguns contos de terror selecionados, e o título é A Causa Secreta e Outros Contos de Horror. Vamos nesse vídeo também discutir um pouco terror e horror, então vamos lá. O conto começa a gente percebe uma certa angústia ali. A gente tem 3 personagens, o Fortunato, Garcia e a Maria Luísa. A gente vai lembrar, o narrador vai contar pra gente como foi que Garcia conheceu o Fortunato. Entra um outro personagem que se chama Gouveia e ele tá passando muito mal, e aí o Fortunato ele vai ajudar de um jeito também. O Garcia vai presenciar isso o Garcia vai ficar muito intrigado com a figura do Fortunato, nessa forma de ajudar, nessa dedicação que o Fortunato tem nesse tratamento do Gouveia, que estava muito doente. Bem, lendo alguns artigos que estão mencionados aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube, eu descobri que existe um pesquisador que o sobrenome dele é Cohen, que estudou um pouco sobre monstros e monstruosidade, e eu gostei muito do que eu aprendi e vou dividir aqui um pouquinho com vocês. O que significa um monstro? Um monstro, ele significa, de acordo com esse pesquisador, uma corporificação de anseios, de desejos, de algo na sua origem do mais grotesco possível, que o ser humano que criou, né, a ideia de monstro, e que foi corporificado num determinado ser que vai além de nós humanos. Tem que ser um ser que provoque em nós, assim, um estranhamento e uma repulsa, né? Acho que o ser humano sempre colocou monstros como seres feios. Acho que desde as histórias mais antigas, e até na arte, né? Tem esse livro aqui que a gente já conversou um pouquinho sobre ele, que é a História da Beleza do Humberto Eco, e sempre eu vou e volto nele porque ele mostra, no caso, o que se entende de beleza, o que se entende de belo na arte, como esse conceito de belo foi mudando com o tempo, e assim como o conceito da feiura também. A beleza, ela esteve um tempo relacionada à bondade, assim como essa coisa do monstro que nós criamos, né? O que seria um monstro? Uma mistura de algo que não tá nesse planeta, né? Sei lá, uma mistura de... Ou pode estar o Drácula, é o monstro, né? O Conde Drácula.
ele tá em outro plano do ser, do nosso conhecimento, da nossa inteligência aqui. Mas o Cole, ele vai dizer que também nós criamos esses monstros, tá? Vamos pensar os monstros de super-herói, da literatura japonesa, Godzilla, né? Nós criamos eles porque neles a gente coloca nossas fantasias e um pouco do nosso desejo ali também. Parte do conceito, inclusive até etimológico do monstro, ter ali nesse monstro o questionamento de algum conhecimento daquele tempo histórico. E eu acho que nada não combinaria perfeitamente, né, de A Causa Secreta. Acho que eu vou ficar mostrando esse aqui para mudar um pouquinho. A Causa Secreta, a gente tem aí o monstro do Fortunato. Será que só Fortunato é um monstro? Mas eu acho que de cara, quem lê o conto, eu acho que vai concordar comigo a repulsa que a gente tem quando a gente vai conhecendo quem é o Fortunato. Eu vou trazer aqui as provas cabais da monstruosidade do Fortunato e vou revelar algumas coisas do final do conto. Aqui tá, então, Fortunato logo no começo do conto. Garcia observando ele depois do teatro, vê que ele gosta de pegar a bengala e molestar cachorros. Quando o Fortunato vai ajudar o Garcia com o Gouveia, ele, aparentemente, a gente lendo o conto, né? Fica parecendo, poxa, mas que homem é esse? Ele é bom também, ele gosta, ele é um médico, assim, ele gosta dessa medicina de ajudar pessoas, mas Fortunato, ele fica olhando fixamente, né? Eu li o conto 2 vezes e voltei nessa parte. Ele olha fixamente o sofrimento do Gouveia durante o período da doença. Depois que o Gouveia fica bom, ele nem volta lá, nem quer saber, né, de nada. Depois a gente vai ver já o casamento, né? Ele casado, Fortunato casado, e a apreensão da sua esposa com o que ele, pela ciência, né? Ele está envenenando animais, dizendo ele que tá estudando anatomia e fisiologia. Nossa, vocação de Fortunato, né? E depois tem a Tenebrosa. Me conta aqui nos comentários o que você achou da cena do rato. Eu confesso que eu fui lendo na diagonal, como se dizem, né? É terrível. E ao final a gente tem também o Fortunato, ele nem conseguiu sentir ciúmes, né? Ele nem se preocupou quando tem a cena do velório da Maria Luísa. O gozo dele no sofrimento do Garcia. O livro do Humberto Eco aqui, ele vai falar em determinado momento quando que acontece uma virada de conceito da beleza ligada à bondade. Assim como eu me lembrei desse livro porque eu acho que Mary Shelley e o Oscar Wilde também fala isso no Retrato de Dorian Gray, porque a gente tem o monstro, ele não é necessariamente agora um homem, algo feio fora, além da nossa condição humana. No Frankenstein, o jogo de palavras do título do livro, que na época que eu li, eu pensava que Frankenstein era um monstro. Quando eu era criança, Frankenstein está na nossa cultura pop. Eu não sabia que Frankenstein, o nome é o médico Victor Frankenstein. E quando a gente lê o livro, a gente percebe realmente que o monstro dessa história toda é o Victor, é o médico. E Machado de Assis, eu acho que ele bebe na fonte dessa literatura aí fantástica para fazer a gente pensar nessa monstruosidade de um homem comum. Machadinho pega A Causa Secreta e vai trazer 2 elementos que eu descobri também há poucos anos atrás, e tem explicação também desses elementos que são o horror e o terror, a diferença entre cada um deles. Nos artigos que estão no box de descrições desse vídeo no YouTube, você vai encontrar essa descrição. E é bem interessante a gente pensar que A Causa Secreta vai trazer
pra gente um certo temor, uma repugnância, algo que deixa a gente com uma repulsa, uma náusea, que é o horror. A cena do rato é uma delas. E olha, eu vou ser sincera que logo na parte do envenenamento dos cães, né, eu já tava me sentindo um pouco agoniada. Muitos artigos que eu leio, desde que a gente começou a discutir contos de Machado de Assis, falam muito da semelhança que tem do que Machado de Assis pega do Edgar Allan Poe. Inclusive Machado de Assis foi tradutor de Edgar Allan Poe aqui no Brasil. E eu me lembrei também do Gato Preto, não sei se vocês já leram esse conto do Poe. E que aí a gente vai ter também elementos de terror. O que é o terror? O terror, ele tá mais para algo psicológico, né? Ele deixa a gente um pouco desconfortável, achando que tem alguma coisa errada, mas não é tão gráfico. A Causa Secreta, apesar da gente sentir que tem uma coisa estranha, desde o momento que o Fortunato fica lá olhando fixamente o Gouveia, eu tava achando uma coisa estranha ali naquele conto, né? E depois ele vai do terror e depois vai para o horror. Vamos agora pensar uma coisa sobre esses elementos de terror. Vamos falar de monstruosidade. Esse pesquisador Cohen, que eu mencionei para vocês, ele vai falar de 7 teses, tem um texto dele que se chama 7 teses da monstruosidade, dos monstros e tal. E ele dá 7, vamos dizer assim, 7 frases assim para definir, para ele elaborar sobre a monstruosidade. Eu vou ler aqui para eu não falar errado. Então, ele fala, por exemplo, o corpo do monstro é um corpo cultural. Guarda essa. Ele fala também, o monstro sempre escapa. Guarda essa. Ele fala também, o monstro é o arauto da crise de categorias. O monstro mora nos portões da diferença. O monstro policia as fronteiras do possível. O medo do monstro é realmente uma espécie de desejo. Guarda essa. E o monstro está no limiar do tornar-se. Eu não vou conseguir falar de todas essas 7 teses sobre o monstro, mas eu tirei umas aqui pra gente conversar e fazer a nossa relação, que é o que a gente gosta, com a Causa Secreta de Machado de Assis. Na frase, o corpo do monstro é um corpo cultural, eu entendi que quando se elabora na mente aquele monstro, aqui pensando até numa criatura, ou até nesses monstros que a gente está falando, Victor Frankenstein, Fortunato, se está colocando algo dentro desse corpo, dessa constituição, que está denunciando algo social aí. Os traços desse monstro não foram agrupados aleatoriamente. E Fortunato, não é à toa que ele é descrito, né, como um capitalista que, por conta de eu ter feito o curso lá da Sala Jaú, que eu mencionei no vídeo anterior, né, vou deixar os contatos todos aqui embaixo, mas o curso eu pude aprender o que é essa profissão de capitalista. Quer dizer que o Fortunato ele não tinha uma profissão definida, né? Ele vivia meio que de herança, ele fazia alguns negócios, mas também, né, ele é um médico, o que traz aí um cientista, né, porque ele tem vontade de ser cientista. E isso não foi, para mim, escolhido à toa. Pensei aqui, Machado, lá no conto Alexandrino, que a gente já discutiu aqui nessa série, ele gosta de dar uma alfinetada na ciência. Seria a ciência monstruosa? O medo do monstro é realmente uma espécie de desejo. Essa tese, eu acho ela muito... eu acho ela bem assim profunda. E eu não vou conseguir adentrar, porque eu acho que é bem psicológico, né? Ele diz que dentro do conceito que a gente tem do monstro, assim, o medo e o desejo parece que eles caminham
assim, lado a lado. E aí é uma coisa mais psicanalítica, né? No Conta Causa Secreta, a gente tem aí muito a coisa do olhar. E o olhar em Machadinho, nossa, eu sou realmente encantada com o jeito que Machado de Assis compreende o olhar das pessoas. E antes a gente tinha conversado aqui no canal muito desses romances, né, do olhar das mulheres. A gente partiu também lá de Capitu também, a mulher olhando para o homem, o olhar do homem para a mulher. Mas aqui, na Causa Secreta, a gente tem muito voyeurismo. Que é o voyeurismo? Essa coisa de olhar, hoje stalker, né? Essa coisa de olhar pessoas e descobrir por meio desse olhar. E olha o jogo que Machadinho faz aqui na Causa Secreta. Porque Garcia, ele tá querendo descobrir a monstruosidade no olhar. Mas existe a interpretação que eu não tive, mais lendo os artigos, eu acho interessante, que existe um certo gozo nesse olhar. Então, o medo e o gozo estão aí de mãozinha dada. Existe também aí um negócio meio viagem, que no curso a gente conversou não, o professor explicou pra gente, né, o Pedro, que falando sobre esse gozo também, essa coisa do olhar, é como que a gente também, olha só, é meio que um jogo de espelhos, porque o Garcia tá olhando o Fortunato, que tá tendo um prazer, um gozo, olha a monstruosidade aí no meio, tá? Que tá tendo um gozo ao ver a dor, que Fortunato ama ver a dor, e nós estamos vendo o que Garcia está vendo, que Fortunato está olhando, entenderam aí, gente? Entendeu? E nós temos como leitores talvez um gozo da obra de arte em si, que é o texto. Olha que coisa Machado fez com a gente nesse conto, porque me veio a impressão, eu quero saber de vocês, que a gente meio que se denuncia, a gente meio que pode fazer uma autoanálise das nossas emoções ao ler esse conto. E eu me lembrei muito de como a gente, assim, isso acho que todo mundo já passou, né? Como que às vezes a gente tá na rua e acontece um acidente e até que ponto vai a nossa curiosidade para querer ver aquele acidente de perto? A gente vai ajudar? A gente quer ajudar? Ou a gente quer só olhar o que está acontecendo, né? Como que também eu percebo também muitas, de um jeito até muito exagerado, um certo culto aí no entorno dos serial killers. Basta ver os números aí da economia, da venda de livros e documentários sobre serial killers e quanto mais detalhes da mente deles e do jeito que eles operam, parece que mais as pessoas gostam, né? E por aí vai, né? Me vieram esses exemplos. E aqui, eu acho que na Causa Secreta, existe realmente, assim, eu não sei, eu não percebi, mas eu acho que faz sentido ali o Garcia, não existe algo misto, ambivalente ali no Garcia com o Fortunato. Na minha interpretação, eu acho que com o final do Garcia acabar ter se interessado pela Maria Luísa, não ficou tanto essa coisa do gozo dele, tá? Mas os pesquisadores, eu li isso e eu acho que é uma interpretação possível também, porque Machado de Assis, a gente não, às vezes, normalmente a gente vai lendo e vai tendo várias possibilidades de interpretação. Aqui nesse canal a gente agora já fica ligado com os nomes dos personagens de qualquer história de Machado de Assis. E aí a gente tem o Fortunato. Fortunato, além da condição, da profissão dele, que a gente já falou, o nome dele lembra muito fortuna, lembra muito dinheiro. E existe uma certa analogia que a gente pode fazer, lembrando que
É importante evitar alegoria, mas a analogia é legal, a gente pode fazer quantas a gente quiser. Essa monstruosidade pode estar representando até algo maior do que aquele núcleo daquelas 3 pessoas, daquele homem. A sociedade, a burguesia, talvez ela tenha o seu lado sádico, o seu lado perverso. Eu gosto muito desse olhar, esse olhar da causa secreta ter algo maior, né? Existe uma causa secreta em Fortunato, assim como eu acho que nós da burguesia, nós temos aí a nossa perversão também.